invece perché Elia appare con Gesù. Agora vamos ver por que Elias aparece com Jesus no Monte da Transfiguração. Elias, segundo nos diz a liturgia da festa da Transfiguração, representa a profecia, os profetas. Mas por que Elias? Por que não Isaías? Por que não Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas? Primo dei profeti. Perché Elia ha avuto come Mosè. Porque Elias, assim como Moisés, teve uma teofania importante em sua vida, uma importante manifestação de Deus. Na realidade, na vida do profeta Elias, temos várias manifestações importantes e particulares de Deus. Por exemplo, o arquiteto Barluzzi quis representar nesta capela paralela à capela de Moisés um episódio da vida de Elias narrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, ou seja, o desafio que Elias trouxe a outro importante monte onde Deus se revelou, nomeadamente o Monte Carmelo. Elia ha portato su un altro monte importante dove Dio si rivelava, cioè il Monte Carmelo. Um desafio que Elias quis lançar aos sacerdotes de um deus pagão, o deus Baal, divindade pagã que era adorada pelo rei de Israel, ou seja, o rei do reino do norte, Acabe, após seu casamento com uma fenícia, portanto cananeia, rainha pagã, a rainha Jezabel. Ele havia trazido consigo esses cultos de divindades pagãs e no topo deste panteão cananeu pagão estava o deus Baal, que significa senhor, marido. Indica, portanto, o deus por excelência do culto da fertilidade, da terra, do panteão cananeu. Cioè indica quindi il Dio per eccellenza della. Baal, aliás, é também o deus da chuva, aquele que fertiliza dando chuva. Por isso Elias fechou o céu, segundo a Bíblia, ou seja, evitou que chovesse durante vários anos no solo tão fértil desta terra do norte, da planície de Jezreel, porque queria demonstrar que o verdadeiro Deus que dá chuva não é o Deus Baal, não é o Deus pagão, mas é o Deus de Israel. E a certa altura Deus desafia, através do seu profeta Elias, os sacerdotes, os representantes do culto do Deus Baal no Monte Carmelo. Ma è il Dio di Israele. E a un certo punto Dio sfida attraverso il suo profeta Elia i sacerdoti, i rappresentanti del culto del Dio Baal sul Monte Carmelo. Eu estava te contando, estamos no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis e versículo 21. Diz assim: Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis dos dois pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. Se il Signore è Dio. Il nome di Elia in ebraico, Eliahu, O nome significa Elias, em hebraico, Eliahu, significa precisamente meu Deus é o Senhor. Portanto, Elias carrega em seu próprio nome esta missão de nos lembrar da unidade do Senhor Deus de Israel. E isso acontece no Monte Carmelo. Para este desafio, como pode ser visto neste afresco atrás de mim, Elias preparou 2 altares. De um lado, os sacerdotes. Os profetas de Baal colocam carne para sacrifício ao seu deus pagão. Do outro é Elias preparando o seu sacrifício. Ninguém deve atear fogo humanamente, mas o Deus, que é o verdadeiro Deus, se manifestará desde o céu, dando sua manifestação no fogo que queimará a carne do sacrifício. Os sacerdotes, os profetas de Baal, rezam toda a manhã para tentar obter este dom do fogo, mas nada conseguem. cercare di ottenere questo dono del fuoco, ma non lo ottengono. Sarà Elia che nell'ora del sacrificio Será Elias quem na hora do sacrifício, ou seja, por volta das 3 da tarde, obterá do céu o fogo que consumirá a carne do sacrifício no altar. Eis que este episódio leva à conversão dos israelitas, à matança dos profetas pagãos do deus Baal e ao fim da seca. Deus responde a esta conversão do povo, dando finalmente chuva. Mas a rainha do reino do norte, Jezabel, ficou furiosa porque Elias matou os seus sacerdotes pagãos e por isso decidiu matar o profeta Elias. E então Elias foge. furiosa perché Elia ha ucciso i suoi sacerdoti pagani, decide di uccidere il profeta Elia. E allora Elia scappa. Ed ecco E aqui está o episódio que nos interessa com mais profundidade. Elias foge, vai para o deserto em direção ao sul
E a certa altura, Elias pede ao Senhor. Estamos agora no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Elias pede ao Senhor para poder morrer no deserto com seus pais. Basta, ele cumpriu sua missão. Trouxe Israel de volta ao culto do Deus verdadeiro, agora está cansado, quer abandonar, quer morrer. Basta, ele diz no versículo 4. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou-o e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. 40 notti fino al monte di Dio, l'Horeb. 40 dias e 40 noites. Desperta imediatamente em nós o mesmo período de tempo em que Moisés permaneceu no monte de Deus, Horebe, Sinai. O livro do Êxodo chama isso de Sinai. O livro de Deuteronômio costuma chamá-lo de Horebe, mas é o mesmo monte. O monte onde Deus se revelou a Moisés, revelou a sua lei aos israelitas e a sua vontade nas tábuas da lei, e depois na representação da lei, depois do pecado do bezerro de ouro. Proposizione della legge dopo il peccato del vitello d'oro. Ecco, su quello stesso monte Elia arriva. Eis que nesse con la mesmo forza monte Elias chega com a força deste alimento misterioso que comeu no deserto. E aqui acontece a revelação de Deus a Elias, no Horebe, no monte. E isto também nos ajuda a compreender o papel que Elias tem na sua aparição com Moisés no episódio da transfiguração de Jesus. De fato, o primeiro livro dos Reis continua no capítulo 19, a partir do versículo 9. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe, sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor, ele vai passar. Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Este mesmo verbo passar estava presente em Êxodo 34, na revelação que Deus fez a Moisés. Moisés subiu ao monte, o Senhor passou. Portanto, claramente a indicação temporal 40 dias e 40 noites, o monte de Deus Horebe, a passagem do Senhor, nos remetem a uma experiência semelhante à vivida por Moisés no monte Sinai. Andano a un'esperienza simile a quella vissuta da Mosè sul monte Sinai. E a Bíblia continua assim. Nesse momento passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passando o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Dunque Elia riconosce che la manifestazione del Signore non è tanto nel terremoto. Portanto, Elias reconhece que a manifestação do Senhor não está tanto no terremoto, no vento, no fogo. Fenômenos que já ouvimos no livro do Êxodo, no capítulo 19, quando Deus se manifestou ao povo de Israel através de Moisés no Monte Sinai. Lá foi dito que o Senhor estava no relâmpago e no trovão, ou seja, nas poderosas manifestações da natureza, porém não mais aqui. Parece ambíguo, mas devemos entender que Baal, o deus pagão, é o deus das tempestades. Portanto, um Deus que se manifesta no vento, no fogo, isto é, no relâmpago que desce do céu, no terremoto. Desta maneira, poderia-se pensar que fosse Baal, a divindade pagã. Em vez disso, o Deus de Israel fala, revela-se a Elias no sussurro de um vento leve, de uma brisa leve. No som, no silêncio de uma voz leve, então, literalmente. E Elias faz o que Moisés havia feito no Sinai. Elias cobre o rosto com o manto, porque não se pode ver a glória de Deus e permanecer vivo.
Recordemos Êxodo 33. Ele saiu e parou na entrada da caverna. Talvez esta caverna fosse a mesma fenda na rocha em que Deus cobriu o rosto de Moisés com a mão, durante sua passagem em Êxodo 33, 34. All'ingresso della caverna. Forse questa caverna era quella stessa spaccatura nella roccia in cui Dio aveva coperto con la sua mano il volto di Mosè durante il suo passaggio in Esodo 33-34. Dunque, una manifestazione della volontà. Portanto, uma manifestação da vontade de Deus para Elias, não em poderosos fenômenos atmosféricos, mas no sussurro de uma voz pequena e leve. E a Escritura continua. Uma voz disse-lhe: "Que fazes aqui, Elias?" Ele respondeu: "Consumo-me de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e agora querem tirar minha vida." Sono le stesse parole che Elia ha detto al São as Signore. mesmas palavras que Elias disse ao Senhor chegando a Horebe, quando o Senhor já havia se manifestado a Elias como agora em voz alta. Elias repete a mesma resposta e o Senhor então responde. Il Signore allora risponde. Il Signore gli disse: O Senhor lhe disse: "Retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás Hazael como rei da Síria, Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Todo o que escapar à espada de Hazael será morto por Jeú, e o que escapar a de Jeú será morto por Eliseu. Mas reservarei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal e cujos lábios não o beijaram." Dunque, sul monte Oreb, sul monte Sinai, sul monte di Dio, su un alto. Portanto, no monte Horebe, no monte Sinai, no monte de Deus, num alto monte, uma voz comunica a Elias uma nova missão, a de refazer os seus passos, de não parar no monte, como no caso do episódio de A Transfiguração, quando Pedro quis permanecer ali para desfrutar da presença do Senhor. Mas Jesus envia Pedro e os outros apóstolos de volta ao vale, reconduz-os à sua missão de pregar, de anunciar a nova lei que ouviram aqui neste monte. Predicazione di annuncio della legge nuova che qui hanno ascoltato su questo monte. Così fa Dio con Elia, lo rimanda alla sua missione, continua la tua missione, anzi, investirai dopo di te 2 re. Isto é o que Deus faz com Elias. Ele o manda de volta para a sua missão. Continue sua missão. Aliás, você investirá depois de você 2 reis e um novo profeta que lhe sucederá, Eliseu. Na realidade, então, à medida que a narrativa continua, sabemos que Eliseu será quem ungirá esses novos reis. Será com Eliseu que haverá uma mudança na casa governante de Israel, e o ímpio rei Acabe e seus filhos que reinaram depois dele serão completamente abandonados por Deus. E uma nova dinastia, precisamente a de Jeú, surgirá, estabelecer-se-á aqui no norte, no reino de Israel. Elia è il profeta che ha avuto una rivelazione da parte di Dio in una voce, come su questo monte, sul Tabor, i discepoli hanno la rivelazione di Gesù. Mas para nós, o que é importante entender? Elias é o profeta que teve uma revelação de Deus numa voz, como neste monte, no Tabor. Os discípulos têm a revelação de Jesus como o verdadeiro Filho de Deus pela voz do Pai, que se manifesta não nas tempestades, nem nos ventos fortes, nem nos relâmpagos, mas precisamente no som de uma voz, que é a mesma coisa que realmente aconteceu com Moisés. Também ouvimos falar de Moisés. Moisés falou a Deus e lhe respondeu com uma voz. Moisés falou com Deus, diz Êxodo 33, como um homem fala com seu próximo, como um amigo fala com seu amigo. É neste diálogo de confiança e intimidade que Deus se revelou a Moisés, que se revelou a Elias noutra montanha. Agora, neste mesmo diálogo íntimo, Jesus neste monte, o Monte da Transfiguração, no Tabor, fala aos seus discípulos, anuncia-lhes a nova lei, anuncia-lhes a missão que deverão cumprir. Também os apóstolos serão chamados a descerem do monte e continuar a sua missão.
conferindo a eles o seu poder e o que aprenderam de Jesus aos novos apóstolos e aos seus sucessores, aos quais continuarão esta missão de anúncio na igreja. Esta missão, como a de Elias, serve para chamar todos os homens à singularidade do Senhor Deus de Israel, que agora se torna Senhor de todos os povos e nações e que também quer manifestar a sua vontade a cada um de nós, na intimidade de uma conversa, de um diálogo que podemos ter com Deus na nossa oração pessoal. Nell'intimità di un colloquio, di un dialogo che ciascuno di noi può avere con Dio nella sua preghiera personale. Estamos quase no fim da nossa peregrinação espiritual à Basílica da Transfiguração. No próximo episódio conheceremos os detalhes da cripta com seus mosaicos, o altar-mor com a representação do episódio da Transfiguração e, por último, a Capela Descendendimus, que encontramos à saída do santuário. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.